Você é o médico do maior criminoso da cidade. Durante anos, você ouviu falar dele nas notícias. Assaltos, desaparecimentos, operações policiais que sempre terminavam da mesma forma. Ele escapava. Ninguém sabia exatamente onde ele estava. Alguns diziam que ele tinha informantes dentro da polícia. Outros diziam que ele simplesmente era mais inteligente que todos. Mas você nunca imaginou que um dia ele entraria na sua clínica. E muito menos que a vida dele dependeria de você. Tudo começou em uma noite silenciosa. Já passava da meia-noite quando você estava organizando alguns papéis antes de ir embora. A rua estava completamente vazia, até que alguém bateu na porta. Não foi uma batida normal. Foi forte, urgente, quase desesperada. Quando você abriu a porta, 3 homens entraram rapidamente. 2 deles carregavam um corpo, e o chão começou a se sujar de sangue. Seu primeiro instinto foi perguntar o que havia acontecido, mas antes que você pudesse falar qualquer coisa, um deles fechou a porta atrás de você e disse: "Você é médico, então faça o seu trabalho." Quando você olhou para o homem ferido, sentiu o estômago gelar. Você reconheceu aquele rosto imediatamente. Era ele, o homem que a polícia procurava há anos, o criminoso mais perigoso da cidade. Agora estava inconsciente, deitado na sua mesa e sangrando. A sala ficou completamente silenciosa. Você percebeu que todos estavam olhando para você, esperando. Um dos homens puxou uma cadeira e sentou ao seu lado. Ele não parecia nervoso. Pelo contrário, parecia extremamente tranquilo. "Doutor", ele disse calmamente, "você vai salvá-lo." Você tentou manter a voz firme. Disse que precisava chamar uma ambulância, que precisava levá-lo para um hospital, mas o homem apenas balançou a cabeça e colocou algo sobre a mesa. Uma arma. "Não", ele respondeu, "você vai cuidar dele aqui." Naquele momento, você percebeu 2 coisas importantes. Primeiro, aquele homem estava muito ferido. A bala parecia ter atravessado o abdômen. Segundo, se você recusasse, provavelmente não sairia dali vivo. Suas mãos começaram a tremer, mas você respirou fundo e começou a trabalhar. Enquanto limpava o ferimento, seus pensamentos não paravam. Você poderia ligar para a polícia, talvez discretamente, talvez mandar uma mensagem, mas também sabia que aqueles homens estavam observando cada movimento seu. Qualquer erro poderia ser o último. O criminoso começou a recuperar a consciência lentamente. Ele abriu os olhos e olhou diretamente para você. Por alguns segundos, ninguém falou nada. Então ele sorriu. Mesmo ferido, mesmo fraco, ele parecia completamente no controle. "Engraçado", ele disse. "A cidade inteira me procura e mesmo assim eu acabei no consultório de um médico comum." Você não respondeu. Continuou costurando o ferimento, mas ele continuou falando. "Você sabe quem eu sou, não sabe?" Você apenas assentiu. Ele riu levemente. "Então também sabe que agora faz parte disso." Suas mãos pararam por um segundo, porque naquele momento você entendeu exatamente o que ele queria dizer. Se a polícia descobrisse que você o ajudou, sua carreira estaria acabada. Mas se os homens dele descobrissem que você tentou denunciá-lo, talvez você nem tivesse carreira nenhuma. O silêncio voltou para a sala. Enquanto você terminava a cirurgia improvisada, uma pergunta começou a surgir na sua mente. Uma pergunta que você não conseguia ignorar. Será que salvar a vida dele foi a pior decisão da sua vida? Depois de algumas horas, o sangramento finalmente parou. O criminoso ainda estava fraco, mas vivo. Os homens ao redor começaram a relaxar. Um deles colocou a arma de volta no bolso. Outro começou a limpar o sangue do chão. O criminoso tentou se levantar lentamente. Antes de sair, ele olhou novamente para você. Por alguns segundos, ficou em silêncio, como se estivesse pensando em algo. Então falou algo que você nunca vai esquecer. "Doutor, hoje você salvou a minha vida." Ele fez uma pausa e continuou. "Um dia, talvez eu tenha que salvar a sua." Eles saíram da clínica tão rápido quanto chegaram. A rua voltou a ficar completamente silenciosa,
como se nada tivesse acontecido. Mas você sabe que algo mudou, porque agora existe um segredo que apenas você conhece. Na noite em que o criminoso mais procurado da cidade quase morreu, foi você quem o salvou. E a pergunta que não sai da sua cabeça é simples. Será que a polícia deveria saber disso? Ou é melhor que ninguém descubra? Nos dias seguintes, você tentou agir como se nada tivesse acontecido. A clínica abriu normalmente, pacientes chegaram, consultas aconteceram e a rotina continuou como sempre. Mas dentro da sua cabeça, nada parecia normal. Cada sirene de polícia que passava na rua fazia seu coração acelerar. Cada pessoa que entrava pela porta, você se perguntava se era um paciente ou alguém procurando respostas. Você tentou convencer a si mesmo que aquilo tinha acabado, que aquela noite tinha sido apenas um episódio isolado. Mas 3 dias depois, algo aconteceu. Você chegou na clínica pela manhã e encontrou um envelope embaixo da porta. Não tinha nome, não tinha remetente. Dentro havia apenas um pequeno papel com um endereço e um horário, e uma frase curta. Ele quer falar com você. Seu estômago se revirou imediatamente. Você sabia exatamente quem era ele. Durante horas você ficou olhando para aquele papel, tentando decidir o que fazer. Ignorar parecia a escolha mais segura, mas ao mesmo tempo, uma sensação estranha não saía da sua cabeça. Homens como ele não mandam convites, eles mandam avisos. Naquela noite, você decidiu ir. O endereço levava a um prédio antigo na parte mais silenciosa da cidade. As luzes da rua eram fracas e quase não havia movimento. Quando você se aproximou da porta, 2 homens apareceram na entrada. Eram os mesmos da clínica. Eles não disseram nada, apenas abriram passo para você entrar. Dentro do prédio, o ambiente estava completamente silencioso. O cheiro de cigarro misturado com madeira antiga preenchia o ar. Você foi conduzido até uma sala no 2º andar. Quando a porta se abriu, ele estava lá, sentado em uma cadeira, aparentemente recuperado do ferimento, o criminoso mais procurado da cidade. Ele parecia muito melhor do que na última vez que você o viu. O curativo ainda estava visível sobre a camisa, mas sua postura mostrava que ele já havia recuperado a situação. Ele olhou para você e sorriu. Doutor, fico feliz que tenha vindo. Você permaneceu em silêncio. Ele se levantou lentamente e caminhou alguns passos pela sala. Você salvou minha vida, ele continuou. E isso cria uma dívida. Você não sabia se aquilo era um agradecimento ou uma ameaça. Então ele parou bem na sua frente. E eu não gosto de ficar devendo. Por alguns segundos, ninguém falou nada. Então ele colocou algo sobre a mesa. Era uma pasta. Dentro havia documentos, fotos e informações. Quando você começou a olhar, percebeu algo estranho. Eram relatórios médicos, dados de pacientes, informações hospitalares. Você franziu a testa. Por que está me mostrando isso? Perguntou. Ele sorriu novamente. Porque eu preciso de alguém como você. Naquele momento você sentiu um frio percorrer suas espinhas. Ele continuou. Alguém confiável. Alguém que sabe manter silêncio. Você percebeu que aquilo não era apenas um agradecimento. Era um convite. Ou talvez uma armadilha. Porque agora você tinha 2 escolhas. Recusar e torcer para que ele aceitasse um não, ou aceitar e se tornar oficialmente o médico do homem mais perigoso da cidade. E enquanto ele esperava sua resposta, você percebeu algo que não tinha percebido antes. Talvez aquela noite na clínica não tenha sido um acidente. Talvez ele tenha escolhido você desde o começo.